importante, você mulher, eu te convido para prestar bem atenção nessa entrevista, porque a Simone vem falando de um problema muito sério aqui da nossa região. Pode ser que isso seja mundial, mas aqui na nossa região pega muito mesmo, que é a questão da violência doméstica. E entre as questões que um programa criado pela OAB, que é a OAB para Elas, que é o assunto do programa de hoje, lida, é justamente com essa questão, né, Simone? Sim. Ednei, para a gente poder comentar sobre a OAB por Elas, é importante, antes de chegarmos até lá, eu comentar que a nossa OAB nacional, todo mundo às vezes pergunta por que ela se mete em algumas situações, algumas funções e diz, não é função dela. Mas uma das nossas funções além de organizar a nossa classe da OAB, ela é ainda responsável por defender os direitos humanos e a Constituição Federal. Por isso que nós nos envolvemos em certas atividades, programas, projetos que vêm auxiliar a nossa comunidade. E dentro dessa função, foi criada dentro da OAB, a OAB Mulher, onde eu sou presidente, né, já desde 2010, mas a maioria dos canoenses sabe que eu tive umas situações bem complicadas, em razões de saúde e de família, que eu tive que simplesmente não conseguir fazer nada. Fiz antes da OAB Mulher um projeto voltado para a violência doméstica, que era com os agressores. Dentro do fórum, a gente fez 7 anos. Segundo o menino do cartório criminal, esses homens que participaram desse projeto, esses agressores, não teve reincidência. Olha que notícia boa. Uma coisa muito boa que aconteceu em nossa comarca e que nós estamos lutando para trazer de volta. Esse é um convênio com a OAB, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, o Judiciário, e também a gente quer trazer agora a UNC de parceira da gente também. Só minha curiosidade, o que vocês fizeram com esses homens? Como é que foi fizemos na época? A abordagem? Quando eles recebem a sua pena, que ela é substituída, né? Então o juiz determina de que eles têm que acompanhar palestras por 6 meses, tantas horas, que equivale a uma manhã por mês a 6 meses. Ali é falado dentro do próprio fórum sobre Maria da Penha, reincidência, alienação parental, psicólogo é conversado com eles, desde o atendimento deles quando acontece a agressão, o que pode acontecer com os filhos, se na família existe alguém que tenha cometido violência ou não, que a maioria das vezes eles dizem não. No final do projeto a gente vê que veio da família, o pai já fazia isso e continuou. Então a gente trabalhava com eles e ao final a assistente social ia na casa conversar com a família e ver se ele mudou. E nós tivemos grandes notícias com isso. E a gente está tentando buscar de volta esse projeto aqui para Canoinhas, para nossa comarca, junto com os outros que a gente tem. Simone, e vocês ouvem o lado deles? Quer dizer, claro, não existe justificativa para a violência, mas eu imagino que vocês devem se surpreender quando eles realmente abrem o coração, né? Contam o que aflige eles, né? Então, o que leva a essa violência. Nesse projeto que a gente fazia, a gente ouvia. Porque a psicóloga sempre acabava ouvindo. O engraçado, assim, Ednei, é que as pessoas te perguntam, porque esse projeto e tal, na época eu estava na prefeitura, a gente envolveu muito a prefeitura junto, porque cada dia de um homem preso, para o nosso município é um prejuízo. Sim. E é buscando nessa situação que a gente correu atrás, na época, como eu trabalhava no desenvolvimento econômico, que tem todo a ver com isso, a gente buscou esse projeto e foi bem importante, e junto com os outros que a gente tem, a gente quer aplicar novamente. Mas os fatores psicológicos, a questão de que a violência vem de casa, quer dizer, o pai ensinou assim, e ele acha que é o modo certo de tratar a esposa, ele acha que o pai tratava assim a mãe dele, ele também tem que tratar assim a esposa dele. Imagino que essas questões de raízes, de cultura, né? Porque a gente tem que admitir, Simone, existe uma cultura aqui nesse sentido, né? Uma má cultura, mas existe, né? Sim, e principalmente que para eles, violência doméstica
é somente a física. Uhum. E não é, né? Não é. Não é? Você proibir a mulher de sair, você fazer chantagem psicológica, do tipo, você vai sair com aquela tua amiga, mas eu também vou, ou quando você voltar eu vou te bater, né? Coisas assim. Aquele famosa agressão que ocorria quando nós éramos crianças, hoje, graças a Deus, a gente quase não ouve. Quebrar prato, quebrar louça, quebrar a porta, também é uma violência doméstica. E que muitas pessoas acham que não, né? Mas faz parte da violência patrimonial que existe também dentro da Lei Maria da Penha. Então, Ednei, e dentro desse projeto que a gente teve, o Estado trouxe mais 2 projetos. Tá? Esse é lançado aqui na nossa comarca pela nossa OAB Canoinhas. E que nós estamos buscando junto com a nossa cidade e comarca de Papanduva, porque elas fazem parte da nossa subseção. Que Papanduva e Canoinhas estão junto. Então, para a gente poder, você entender o que está acontecendo com a nossa OAB, a gente tem 2 projetos voltados às agressões. Um é com a Polícia Militar, que a gente vai nas escolas fazer palestras com o nome Tem Protetores do Lar, para evitar de que eles sejam os futuros agressores, para eles poderem também trazer e fazer as denúncias, porque a maior dificuldade que ocorre hoje na OAB é a denúncia. Eu brinco muito na OAB, né, e mesmo às vezes em algumas audiências com os juízes, o meu sonho ainda é a gente conseguir atingir a classe alta, porque as mulheres sofrem Maria da Penha e não denunciam, de vergonha, de medo de perder o patrimônio, coisas que não daí envolve muito dinheiro também, né? Exatamente. Então, o meu sonho ainda é a gente conseguir atingir lá. De que maneira a gente vai conseguir isso? E esses homens se sentem mais onipotentes, porque eu sou não sei quem, né? Porque eu sou... A gente teve um caso recente aí de um desembargador que batia na mulher, ela gravou, né? Aí virou notícia na Globo, foi aquele auê, mas não é exceções, né? Não. Quando eu dou minhas palestras, a primeira coisa que eu brinco sempre com as crianças, ou mesmo com os jovens, ou idosos, que às vezes a gente pega, quem foi Maria da Penha? Uma bioquímica, curso superior. Quem foi o esposo dela? Um professor universitário, também com curso superior. Não é uma pessoa humilde que não sabe o que está fazendo. Não. É uma pessoa com um bom estudo, uma boa classe que começou. E você acha que aí estão os casos mais subnotificados, quer dizer, os casos que não vêm à tona? Esses são os casos que não vêm à tona. Claro que os outros também, porque as mulheres têm medo de perder o seu direito. E aí é que nós entramos com a OAB por elas. E tem até uma questão aí que pode parecer uma bobagem, mas acho que você vai concordar comigo que não é. Porque às vezes a família mais pobre, ela mora num lugar muito aberto, muito em cima de casa de vizinho, então quebrou um prato lá, a vizinha da quinta casa já escutou. Né? Então aquilo se torna mais público. Os condomínios fechados, os muros altos, aí é que fica difícil de alguém intervir, porque você nem ouve o que acontece lá dentro. Que aí que vem na situação que eu comento, né? Que o meu sonho é ainda atingir, porque quem tem condomínio fechado, quem tem muros altos, é pessoas que têm condições financeiras um pouco mais elevadas. Ou a pessoa mais humilde não tem, né? Então, o meu sonho é ainda a gente conseguir atingir. Mas, enquanto nós não conseguimos lá, vamos buscando meios para poder trazer todas as mulheres que são agredidas. E, com isso, a gente começa aí nas escolas, com a Polícia Militar, no Protetores do Lar, dando essas palestras e informando os direitos, o que é agressões e o que elas podem fazer. Já o OAB por Elas, que nós também estamos implantando no nosso estado, ele é um projeto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Por que com a Polícia Civil? Esse nós vamos começar a trabalhar dentro da delegacia. OAB por Elas, quando a mulher for atendida na delegacia, as advogados ou advogadas, que depende, a gente prefere advogadas, mas se algum advogado se sente confortável em prestar esse serviço, sempre é bem-vindo. Toda a mão de obra, seja de que maneira que for, ela é bem-vinda. OAB por Elas, no ela chegar para fazer essa denúncia, o advogado vai estar junto para conversar. Mostrar o direito que ela tem, que se ela
denunciar, ela não vai perder a casa, ela não vai perder o direito dos filhos, ela tem direito à pensão, ela tem proteção. Claro que a proteção também depende muito dela, então, acho auxiliar. que aí a gente entrou num ponto bem delicado, né, Simone, que é a questão justamente de que não vai haver um policial à disposição dela 24 horas para protegê-la. E quando a mulher denuncia o marido por agressão, entra a famosa lei protetiva de 100 metros, acho que é isso, né? Não pode se aproximar. Mas se o cara quiser, você sabe que ele vai se aproximar, porque até a polícia chegar, ele já fez o que ele pretendia fazer, né? Aí que a gente sempre questiona a necessidade das pessoas que estão próximas auxiliar também. Porque a marginalidade aumenta, porque se algo está acontecendo comigo, você está próximo e você não faz nada de medo que venha a você, ela vai aumentar. A partir da hora que você me auxilia, nós dois vamos ser fortes e a situação vai mudar. Então, eu acho assim que nossa população tem que acordar para isso e auxiliar. A polícia fazer uma rede de proteção. Exatamente. A polícia militar tem um programa da Rede Catarina, que é do pânico, que elas ativam e automaticamente vai direto para a polícia, né? É toda uma situação que eles criaram e que é muito importante. E isso também ajuda, porque já sabe que é uma mulher que está em risco. Só que para poder ter isso, o que ela precisa? Denunciar. Sabe? Ela só vai conseguir isso se ela denunciar, porque daí ela vai ter como a polícia chegar. Como que a polícia vai saber que ela está sendo agredida, está sofrendo qualquer tipo de agressões? Aquela história, nada mais anacrônico e fora do contexto do que o famoso em briga de marido e mulher, ninguém mete colher, mete sim. Né? Porque pode estar ali uma questão de violência. A Estela até estava falando, né, Estela, claro que não vai citar nomes, mas a Estela estava falando antes da gente entrar no ar de mulheres que denunciam e se arrependem, né? Faz aquele... Né, chama a polícia, às vezes até para rede social e tal, de repente tá com a pessoa de novo. Com a pessoa de novo, né? Como lidar com isso, Simone? Aqueles vídeos que eu acho, quando eu dou palestra, eu gosto muito de colocar, apanha hoje, amanhã recebe flores, né? Você acaba esquecendo. Mas isso é muito importante, que a pessoa lembre de que ela sofreu. E buscando isso, é que nós estamos fazendo essas palestras, para que as mulheres vejam o direito. Por que elas existem muitas vezes? Porque elas têm que voltar para a mesma casa que ele. Elas acreditam que elas não vão ter direito nos bens que a família tem. Elas não vão ter a guarda dos filhos, que é a primeira coisa que eles colocam. Você não trabalha, você não tem renda, você não tem direito na casa, você não tem direito nos filhos, e você vai viver do quê? Não é assim. E aí é que nós entramos dentro da delegacia. Mesmo que tenha casado com um regime de comunhão de bens, quer dizer, a casa é do cara, e aí a mulher casou, e aí ela sabe que lá tá... Não, mas no documento, lá nos nossos documentos de casamento diz que a casa é dele, porque o que foi adquirido antes do casamento é da pessoa. Não tem essa questão aí? Mas a gente tem como buscar um direito para que ele ajude se for precisar de uma... Ajuda a pagar um aluguel. Tudo tem como buscar. E é por isso que nós, da OAB, temos na OAB por elas, para explicar para elas que existe como ela entrar com uma ação pedindo a separação, guarda, pensão, que isso entra como pensão, porque os filhos não é só ela que é responsável. O pai também, independe se o pai é agressor ou não, mas ele é responsável pelo sustento do filho. É importante isso, né? Comentário interessante do Marcos aqui. Bom dia, violência, isso é represália covarde. Cresci num lar complicado, mas minha visão para o meu futuro era e é que não poderia e não devo fazer nenhum tipo de casa dentro da família. O que quer dizer que ele não, né, cresceu num ambiente bastante complicado, tumultuado, mas que ele não fez isso com os filhos dele, né? Jamais posso ofender alguém que me deu meus maiores amores, que são meus filhos, né? Ou seja, a esposa dele. Tanto que meu caçula tem 9 meses, o casal deve somar e não diminuir entre ambos, né? Aí, Ednei, que era o nosso projeto que nós tínhamos e que a gente está buscando trazer de volta, que era com os agressores. Porque... graças a Deus, ele não aconteceu isso. Mas nós temos muitos casos que eles dizem que eles não são igual ao pai, mas cometem a mesma coisa.
Isso é verdade. Então, as pessoas, eu acho que mesmo que lentamente está fazendo um efeito, né? E esse projeto, a OAB, é OAB por Elas, né? OAB por Elas. Veja que interessante esse dado que a Simone traz. As pessoas que fizeram um curso lá atrás não voltaram a reincidir. Porque se existe uma coisa que acho que a polícia mesmo, né, quando prende, quando leva lá para o Chilindró, a pessoa que bateu na mulher, sabe que uma hora ou outra ele vai voltar, né? Esse projeto que nós tínhamos, e a gente quer trazer, antigamente a gente tinha como projeto Lei Maria da Penha. Agora, com todas as mudanças, nós mudamos de nome, estamos trazendo como Família em Evidência. Sabe? Esse que a gente vai trabalhar com o agressor. Por que Família em Evidência? Porque ele vem dos pais, de seus antecessores, já vem esse exemplo. Então, ela vem como Família em Evidência. E colocando, unindo os dois, eu acho que a gente vai conseguir trazer um pouco mais de ajuda para as pessoas que precisam. Porque, Ednei, a gente sente assim muito, principalmente dentro quem trabalha com o crime, que Maria da Penha, ela é criminal. Aí as pessoas dizem assim, mas OAB por Elas, eu trabalho no crime, eu não vou trabalhar, porque eu não trabalho com o crime, eu trabalho somente com a área da família. Aonde que a OAB por Elas vai bater de frente? No direito de família. Por quê? Porque ele vai buscar os direitos da família, ele está resguardando o direito da criança, da mulher, do idoso. Então, isso é importante. Tem que estar toda a família envolvida. Exatamente. Outro ponto muito importante na Lei Maria da Penha é que as pessoas, poucas pessoas sabem, mas namorados se abrangem na Lei Maria da Penha. Né? E a gente vai nas escolas, quando a gente diz isso, a gente vê assim que um olha assim para o outro, né? Como quem diz, será, né? Mas ela pega. É sogra com nora, cunhado com a cunhada, é todo que é no âmbito familiar. Então, houve esse âmbito familiar, ele abrange também. Se houver união de duas mulheres, também, a Maria da Penha, a que for agredida, é abrangida pela lei, que é a principal dúvida das pessoas, né? Ela também abrange. Porque não ocorre no caso de serem dois homens. Exatamente. Aí já não é a questão, não entraria em Maria da Penha. Já houve julgados no Rio Grande do Sul que teve um homem que conseguiu. Ele foi agredido e ele conseguiu. Mas ainda não temos essa abrangência nacional. A gente está ainda meio que vendo, porque é uma coisa difícil. Até porque o homem ele tem força, né? Natural. Porque a Maria da Penha, ela pega justamente essa desproporcionalidade de força entre o homem e a mulher. Exatamente. Né? Que é uma questão bastante importante aí de se analisar, né? Agora, você falou que o programa está sendo retomado. Vocês estão com uma programação? Vocês estão fazendo o que exatamente? O que a gente está fazendo? Nós estamos buscando os parceiros de volta. A gente já esteve conversando com o doutor Eduardo, delegado, né, a respeito, que quando a gente comentou com ele sobre a Por Elas, já comentamos sobre esse teu outro. Já foi conversado com a Silmara, que é a coordenadora de Direito da UNC. Precisamos conversar com a outra universidade, porque é importante as universidades estarem juntas, né? E também já conversamos com o doutor Eduardo, juiz criminal. Que é uma excelente pessoa preocupada com o social, né? Ele esteve aqui falando de violência sexual infanto-juvenil e é uma pessoa muito preocupada com... Ele não está preocupado só em julgar, ele está preocupado em diminuir, exatamente, esses casos. Então, essa união que a gente está fazendo, só que ele é um trabalho que tem que ir de um em um para poder fazer a reunião. Não adianta eu chegar e fazer uma reunião, você sabe que a maioria nem vai porque não sabe sobre o que é. A partir da hora que você vê que o assunto é importante, todo mundo vai abraçar. Então, a gente está indo de pessoas que são os cabeças para poder comentar. Meio por alto, em uma visita na prefeitura, que eu fui em razão do meu escritório, eu já conversei com a prefeita sobre esse projeto, só que ficou de eu levar o projeto para ela dar uma olhada, porque a prefeitura também é um parceiro importante para nós. E, claro, que a gente vai ter que ter das outras prefeituras que fazem parte da nossa comarca também. Mas, de imediato, para a gente começar, nós tendo uma prefeitura já nos ajuda bastante. Então, a gente está buscando para poder trazer e retomar esse projeto o
quanto antes. Simone, agora a mulher que porventura está assistindo a gente e está se encaixando aí nesses perfis, né? Quer dizer, ele não me bate, mas ele faz terror psicológico comigo, ele tenta, né, me afastar das pessoas que eu gosto, não quer que eu visite minha mãe, coisas assim, né? Esse terror psicológico. Como a Simone deixou muito claro, isso também é violência doméstica, né? E qual que é o canal mais imediato, mais fácil dessa mulher buscar ajuda? Ednei, quando ela se sente ameaçada, o primeiro passo seria ir na delegacia. Por que a gente diz na delegacia? Nós temos a Delegacia da Mulher em Canoinhas, 3 Barras, está sendo criada a Sala Lilás, que é voltada para a mulher, que é muito interessante, e com esse exemplo a gente está buscando nas outras delegacias. Mas o primeiro passo seria lá, porque se precisar de uma medida protetiva, a delegacia consegue de imediato. E os outros canais, tipo a via advogado, alguma coisa, ele acaba sempre demorando um pouco mais. Então, esse seria o primeiro e principal início. Mas se ela tem dúvida do direito dela, vai na UNC, a princípio, ou procure seu advogado de confiança, para que ele passe as informações. Que a UNC tem um núcleo de práticas jurídicas, isso? Exatamente. Que ali ele faz atendimento gratuito, né? Isso. E nós estamos também criando em Canoinhas o escritório compartilhado, que será dos advogados que estão iniciando e não têm escritório. Onde também poderá, mas, né, isso vai ser trazendo, já vai ser mais um ponto para elas poderem irem. Em todos esses canais é garantido o sigilo? O profissional tem que ter, né? Isso o profissional não pode comentar por o que acontece. Então, ela tem que ter toda essa garantia, senão ela não vai denunciar. Isso é certeza. E aqui na nossa Delegacia da Mulher, infelizmente, não temos uma mulher para ouvi-las ou temos? Temos. Na maioria das vezes, ou é a Silvanira que escuta, ou a Marley, e tem uma estagiária que auxilia elas. Adiantando, né? O doutor Eduardo Borges me perdoe, mas a gente está feliz, então a gente tem que já ir adiantando. Já está sendo providenciada a Delegacia da Mulher em Canoinhas, onde era a antiga Secretaria Regional de Saúde. Isso. A Gerência Regional de Saúde. Isso. Que estão reformando o prédio, né? Acho que já estão reformando, né? Já estão reformando, pra ser sim. só a Delegacia da Mulher. Então a mulher, ela vai se sentir mais à vontade, porque ela não vai estar no mesmo ambiente que outros crimes são trabalhados. Exatamente. Então, Ednei, esse OAB por elas, por que foi criado? Porque quando a mulher vai fazer a denúncia na delegacia, quem tem direito a advogado sempre é o agressor. Por quê? Porque é ele que cometeu o delito. Agora, ela tem a proteção para poder ver o que ela precisa e ajudar ela. Então, por isso que nós criamos o OAB por elas. Ele vai trabalhar meio que em situação parecida com o outro plantão, só que vai ser somente com as mulheres. Muito bacana, projeto muito importante, merece todo o nosso apoio e já fica feito aqui o convite, registrado o convite para a Simone vir outras vezes, a gente sempre enaltecer esse trabalho, que é muito bacana. Tem Pode ponto encerrar, bem Simone. importante, Ednei, que eu estava até esquecendo, e é importante comentar para as mulheres que têm a medida protetiva e que não foi resguardado esse direito e ela está sofrendo. Quem tem medida protetiva, se for no cartório criminal, comentar com o pessoal do cartório que tem dificuldade, compensando alimento ou qualquer outra situações, ali na hora eles nomeiam um advogado para que faça essas ações enquanto nós não temos OAB por elas. Então isso é importante porque a maioria das mulheres estão sofrendo sem saber o que fazer. E isso precisa, né, de uma resposta imediata. Exatamente. Né? Simonedor Jurazek, muito obrigado pela participação. Jurazek, muito obrigado por ter dado um acento nesse aí. Muito obrigado, Simone. Você foi ótima na prestação das informações. Certamente as mulheres que possam estar nos assistindo se sentiram mais seguras aí com as informações que você passou e eventualmente se estiverem passando por essa situação, né? Muito obrigado e sinta-se sempre à vontade para retornar. Eu que agradeço o convite e aberto para qualquer dúvidas que tenham, sempre podem me procurar, Ednei, que a gente está aí para poder ajudar e tirar as dúvidas necessárias. Obrigado pela... Obrigado, Camila, Gabriele, Andriele, que está aqui com a gente também, a Márcia, que estão comentando aqui nos nossos chats, né, elogiando a entrevista, comentando muito bem a entrevista.